Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en portugais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Jean-Willim Bonzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-Willim Bonzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nesta tarde, na verdade, os nossos corações precisam ouvir-te. Vivant dans ce corps, nous nous sentons loin de toi. E viver sem ti, sentimos longe ou afastados de ti. À cause des afflictions, des écueils, tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre. Por causa das aflições e todas as coisas mais que podemos viver neste mundo. Raison pour laquelle nous nous tournons vers toi, Razão pela qual nós aproximamos perante ti, sachant que c'est toi qui as le dernier mot de notre vie sur cette terre. sabendo que tu que tem a última palavra na nossa vida nesta terra. Nous t'en supplions, Père, de nous parler. Nós te rogamos, Pai Santíssimo, Nous chassons tout ce qui ne te confesse pas expulsamos todo que não confessa teu nome. et nous voulons que tu nous viennes en aide. E nós queremos que o Senhor venha nos socorrer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Em nome de Cristo Jesus, assim oremos. Amen. Amém. Bonsoir. Boa tarde. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct partout. Que Dieu vous bénisse. E saúde todos os irmãos que nos acompanham de longe. Que o Senhor vos abençoe. Au gain du temps, 1er Roi chapitre 2. Para ganhar o nosso tempo, 1 dos Reis, capítulo 2. On commence la lecture à partir du 2 jusqu'au 4e verset. Começamos do segundo versículo até no quarto versículo. 1 Roi 2, D4, il est écrit. Je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Merci. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardaram o seu caminho, para andar perante a minha face fiel, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Hébreux chapitre 7. Hebreus capítulo 7. Commence la lecture à partir du verset 20
jusqu'au 22e verset. Exode chapitre 7, verset 20 jusqu'au 22e, il est écrit. Hébreu, s'il vous plaît. Hébreu, je vous en prie. Hébreu chapitre 7. Hebreus capítulo 7. Hébreu 7, 20, 22. Il est écrit. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur agirait et il ne se repentira pas, qui est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Parole du Senhor. Amém. Merci. E visto que não foi feito sacerdote sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas estes com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Palavra do Senhor. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Eu quero que o Senhor acrescente a explicação nesta leitura da sua palavra. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a encore agréé ce soir. E abençoamos o Senhor porque Ele nos fez esta graça Et nous nesta disons tarde. que nous sommes le plus heureux parce qu'il nous a agréé sur sa table. E dizendo que somos bem-aventurados porque Ele nos escolheu nesta tarde. Je vais pas oh là là. Nalingi nanzela ya ba exhortation maté anazali côté ya que les gens arrivent à comprendre makambo tondimi. Eu quero que através desta pregação, exaltação, que a gente compreenda as coisas pela qual nós acreditamos. Je sais qu'à travers cet enseignement Zamba bombeli biso makambo belé. Eu creio que através deste ensinamento Deus escondeu tantas coisas para Mais je ne nós. saurais avancer sans que je vous rappelle Makambo Bondimi pour que vous sachiez la véracité de cet évangile que vous avez. E não posso avançar sem, todavia, vos fazer lembrar das coisas pela qual que nós já acreditamos. Hébreu chapitre 7 dit ceci. Hebreus capítulo 7 diz o seguinte: La loi n'a rien amené à la perfection. a lei nunca levou a gente na Et perfeição. introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. E a introdução diz que a melhor esperança que nós aproximamos perante a Deus. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, E como aquilo aconteceu sem juramento, c'est-à-dire quer les dizer, Lévites, les sacrificateurs sont entrés dans le sacerdoce sans serment. os levitas, os sacerdotes entraram no sacerdócio sem prestar juramento. Mais Jésus est devenu avec serment. Je Mais- vais expliquer ça aujourd'hui. Jesus foi segundo o juramento de Deus. C'est-à-dire, évangile toyamba, Quer dizer, o evangelho pela qual nós recebemos, nakoki kokuta na ba difficulté dans ma vie. posso até encontrar muitas dificuldades na minha vida. Les choses peuvent marcher ou pas. As coisas podem andar como não. Je ne changerai jamais l'évangile. Nunca trocarei ou mudarei o evangelho. Parce que l'évangile, c'est la parole du testament. Porque o evangelho é a palavra do testamento. C'est-à-dire, nakoki nakuta na ba passe. Quero dizer, posso até encontrar as dificuldades. Ba passe est pour changer l'idée à tête dans ma vie. Todos os problemas nunca mudarão o ensinamento na minha vida. C'est ça le but de ma prédication. Isto é o objetivo da minha pregação. Je crois vous avoir enseigné l'Apocalypse verset par verset, les 7 sceaux. Je vous ai donné beaucoup d'enseignements. Mais cette fois-ci, je suis revenu pour vous rappeler les choses que vous avez reçues. La véracité, la certitude de Makambo Bondimi. Acho que já preguei o Apocalipse, versículo por versículo, os 7 selos, mas desta vez eu vi para vos pregar a verdade das coisas que já aprendemos e que já vimos. Nazali kokanisande ko Jacob. Eu penso, de irmão Jacob, Akei, foi, akuta na ba difficulté belé na nzela. encontrou-se com tantas dificuldades no caminho, Mais azonga ke pa ya papa na bénédiction. Vous mas savez le pourquoi? voltou
ao pai com uma bênção. Vous savez le pourquoi? Sabem o porquê? Tango azolongwa, Quando ele saía, maloba Isaka pronosaki. as palavras pela qual Isaac tinha dito, A pronosaki dans un lieu appelé Beersheba. falou no lugar que se chama En Betsheba. Beersheba, Betsheba c'est le lieu du serment. é o lugar de sarmento, de C'est-à-dire maloba juramento. onzamba pesibiso. Isto é, as palavras que Deus nos deu. Naina rappelé bino keza testament. Eu vi para podermos lembrar que é um testamento. Eza maloba ya testament. São as palavras do testamento. Ata nakuta na maladie, Mesmo encontrar-me com a nakuta na doença, difficulté, mesmo com as dificuldades, et rechanger l'ité ya te. nunca mudará o ensinamento. Pour mutu moko akufa, Porque alguém morreu pe malobe lobama. e as palavras já foram ditas. Donc so kangi makambo nyonso na te ya te kangaka wana. Est-ce qu'on dit yango? Se não conseguir todas as palavras que vou dizer, mas pelo menos essas palavras que eu disse, aceita? Bon, lelo ata na matiba degré me yo kangaka wana. Hoje mesmo subir de graus, mas você aprenda isso. Le roi maman moko atuna makambo nyonso zo expliquer wana. Como uma mamãe perguntou, todas as palavras que explicaste, So na kangi te na ubika te. se eu não conseguir, Na não Bíblia, vou viver. Yo Não vou zalaka le roi salvar. mwasi ya makila kotanga. Você seja como a mulher de fluxo de sangue. Azali na besoin simba yesu nzoto mobimba. Não precisava pegar o corpo inteiro de Jesus. Mais ka place a osimba. Mas onde que ele ia Place pegar? pe lobiko na É yesu. onde havia a sua salvação. Makambo Amém. nyonso na koteya wa lelo. Tudo que eu vou pregar aqui Ka hoje, place okanga wana. onde você vai acompanhar, Place pe nzambe akosala quelque chose. é onde que Deus fará alguma coisa na sua vida. Est-ce que toyokani malamu? Amém. C'est-à-dire évangile ezali testament. Isto é, o Evangelho é um testamento. Je vais expliquer ça aujourd'hui. Vou explicar aquilo Mais hoje. total de écriture et lobi boye. Mas nós lemos a Escritura, diz o seguinte: David avant kufa David, antes de morrer, abengi mwana na ye. chamou o seu filho, Apesi maloba. deu-lhe as palavras. Mais liloba ya liboso tozali koyekola eza lié na royaume. Oyo Mas- na yebi te so tokosilisa po makambo eza ebele ya na royaume. A primeira palavra pela qual vamos aprendendo hoje está ligado no reino. Não sei se vamos terminar por causa do tempo. Naza na besoin bolanda très bien parce que moi je n'aime pas raisonner sur les écritures. Gostaria que acompanhasse muito bem, porque eu não gosto de alguém raciocinar acerca das escrituras. Soko vérifier premier roi chapitre 2 place tozotanga malamu. Basta de verificar, primeiro rei, onde lemos bem. Vérifiant malamu. Verifica muitíssimo bem. Omona comme si David azali ko se contredire, mais il n'y a pas la contradiction. dans la Bible. Verá, parece que o David estava a contradizer-te, mas não é. Observe les statuts. Observa estatuto. La traduction d'Arbi parle de statut, Darby fala de estatuto il parle de commandement, e fala do mandamento, il parle du témoignage, fala do il testemunho parle des ordonnances. e fala também das ordenanças. Alors, Bible, Diz o seguinte: soki obateli makambo oyo. se tu guardares essas coisas, Papa, reprends le verset 4 parce que c'est là que je vais commencer. repita o Premier roi versículo chapitre 2 4. verset 4. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils se prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, Oui. tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Traduis rapidement. E para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fiel, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca diz, te faltará sucessor ao trono de Israel. Le royaume est là. O reino está ali, Mais il faut un fils mas é preciso um filho qui doit obéir que deve obedecer pour que Dieu accomplisse. para que Deus o cumpre.
a esa place na exortara batu. É onde que eu exorto as pessoas. Na kota aí profecia. Eu entrei na profecia. Zambala kainga boy. Deus prometeu-me isto. Batu babosa na kape ba exigence nzamba pesa na Mas as pessoas esquecem a exigência que Deus dá às pessoas. Moça kola lobaki. O profeta tinha dito. Uloyo. E este ano Deus vai visitar. Mas acabou não vi nada. Mas esqueci os detalhes que Deus tinha dito. Il faut persévérer dans le sang. Deve permanecer na oração. Deve obedecer a mim. C'est-à-dire que les gens oublient ça. Isto é, a gente esquece isso. Zambalobi, hein? Deus diz: David osa roi. David, tu és rei. O teu reino é para a eternidade. Mas é preciso teu filho obedeça os estatutos, os mandamentos, os testemunhos e as ordenanças. Então que nunca faltará sucessor. C'est-à-dire le royaume est lié à l'obéissance. Isto é, o reino está ligado na obediência. 1er roi chapitre 5. On gagne du temps passé aujourd'hui, on va beaucoup lire. 1er roi. Dos Reis capítulo 5. Vamos ganhar tempo. Il faudrait que je fasse cette pédagogie pour que tout le monde me comprenne. É preciso que eu faça esta pedagogia para que toda compreenda. Prenez 1er roi chapitre 5. Dos Reis capítulo 5. Commence par le verset 4. A partir do seu versículo 4. Rapidement, on gagne du temps. Maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Ok, traduit. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. Vous êtes? Estão aqui? Vous y êtes? Estão lá? S'il vous plaît. Acompanhe-me, por favor. Tango Salomon a commis roi. Quando Salomão tornou-se rei, e ele escreveu uma carta no rei dizendo: Deus cumpriu as palavras que tinha dito ao meu pai Davi, que o meu reino será um reino de paz. Agora não tenho mais inimigos, não há confusão. Isso é para Salomão pensava que as coisas que Deus prometeu a David dizia-lhe respeito. Mas no fim do seu reino, e ele tem inimigos. Jeroboão saiu. C'est-à-dire en réalité, isto é na verdade, o filho pela qual Deus dizia não era na verdade Salomão. Mas o rei da paz, pela qual não haverá nenhum grito, não haverá espada, c'est le royaume du Seigneur. É o reino do Senhor Jesus Cristo. C'est-à-dire, isto é, le vrai roi, o verdadeiro rei, que deve obedecer os estatutos, mandamentos, testemunhos, e ordenanças. Não era na verdade Salomão. Era o Senhor Jesus Cristo. Escute. Quando veio Jesus, o que ele pregou? Mateus capítulo. Je veux faire une démarche doctrinale. Hoje vamos ler bastante porque vamos fazer uma marcha doutrinal. Mateus chapitre 10. Mateus capítulo 10. Verset 7. No seu versículo 7. Rapidamente. Allez prêcher. C'est ça. Oh là là. E indo, pregai dizendo: é chegado o rei dos céus. C'est-à-dire, allez prêcher. Isto é, ide pregai. Qu'est-ce que les apôtres devaient prêcher? O que os apóstolos deviam pregar? Le royaume. O reino. Le royaume est où? O reino. Onde? Je peux expliquer ça? Posso explicar isso? Oh, je peux expliquer ça. Posso explicar? Prêcher que le royaume est où? Que está chegado. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
O Espírito de Deus movia-se acima das águas. wana za nzambe Ali é Deus. azalaki na moto akumisa ye te. Não tinha ninguém para poder adorá-lo. me ntango abandi kokela Mas quando começou a criar, bato akelaki os homens pela qual ele Anjos criou, bakelaki. os anjos pela qual ele criou, babandi koadore ye começou a adorá-lo. il est roi. E ele é o rei. azalaki roi avaya na mokili. Era rei antes de vir cá no mundo. nzambe azalaki roi. Deus era rei. mais na kiroyauté na ye Mas no seu reino, talanga s'il vous plaît vem-me, por abandaki favor. kotambola na mai E ele andava acima das po águas, aluka mabele à procura da terra. abimisi mabele Fez sair a terra. na mabele Na terra, abimisi lisu mabele. tirou também uma terra. Amém. Amém. toyokani De acordo? abimisi mabele Tirou a terra sikoyo na mabele e dentro da terra, abimisi mabele. tirando mais terra. mabele oyo abimisaki Essa terra que tirou de eza novo lokwa ngomba é como a montanha ya mabele. da terra. donc adam Então, azalaki roi era o rei, parce ye abimi porque ele saiu lokola montagne como a montanha sur la terre na terra, tirée des eaux. tirando das águas. donc adam Isso é o Adão, était le roi era o rei de toute la terre. de toda a terra. c'est que adam Isto é o Adão, abandaki korepresente royaume ya e nzambe sur la ele terre. Est-ce que vous representava o comprenez? reino de Deus na terra. Será que alguém entenda? Il pouvait donner le nom au lion. Podia dar nome no Il leão, pouvait donner le nom au renard. podia dar nome no raposo, Il pouvait donner le nom aux arbres. podia dar nome nas árvores. Yesu aye. Jesus veio. Pourquoi ayaki? Por que veio? Pour Adam wana, Porque este o primeiro Adão, il a perdu le royaume. e ele perdeu o seu reino. Siko nzambe E dali il Deus fallait longwa era preciso aya sair proche na e mutu. chegar perto do homem. Le royaume est proche. O reino está perto, Nzambe chegado. wana E este Deus, alongwa na likolo saindo dos céus, akomi pembeni ya chegou mutu. perto do homem. Il pouvait donner le nom. Podia dar os nomes. Hérode azobengisa yo. Herodes chama. boyebisa renard wana. Vão dizer aquela raposa, omoni Adam visto Adão, apesi ekombo. deu o nome. aza Hérode te. Não é Herodes, aza renard. mas é raposa. Il pouvait regarder les gens. Podia ver a gente abi race de de vipère. raça de baza víbora. bato te. Não são humanos, baza baserpent. mas são serpentes. C'est-à-dire que le vrai Adam Este é o verdadeiro Adão. ye wana mokonzi E ele que é o rei, aye pembeni ya vem bato. perto dos homens. Mais royaume Mas o rei ekoki kosalama na désordre não te. pode ser estabelecido com Il faut desordem. respecter statut, É preciso respeitar os estatutos, commandement, mandamentos, témoignage, testemunho, ordonnance. ordenanças. botika nayebisa bino ke Deixa-vos dizer que nayebi kobeta no libaku te. sei que nunca vai tropeçar. Raison Israël baboya Yesu Razão pela qual Israel negou a Jesus na parce que ye é porque ele, mutu o homem, abandai komisala nzambe fazia-se Deus. pe abandai koloba ke E também dizia que ye moto aye koinstaurer royaume. e ele que veio estabelecer o rei. siko mpona bango pozala roi Para ele, para ser rei, il faut to respecter é baprincipe preciso obedecer os princípios. me bazanga ye miso Mas faltava óleo. po roi Porque rei il faut auta na David. deve sair de David. Matthieu 1:1. Mateus 1:1. Nous sommes dans la procédure du royaume. Allons-y. Estamos Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ah, na Abraham, na livro David, da na geração Abraham. de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Na Abraham, na David, na mukolo. E entre David e Abraão, quem é mais velho? Pourquoi babandi na David? Mas por que começa por David? Okoki kozala roi te. Não pode ser rei. Matthieu chapitre 10, Mateus capítulo 10 c'est déjà l'enseignement. já é o ensinamento. Mais ce moutazo te ya bokonzi, Mas se alguém prega o il faut reino, tozonga na généalogie. devemos voltar na sua geração. Wapi? E ele nasceu aonde? Po Yesu, Porque Jesus, Matthieu chapitre 1, Mateus capítulo 1, témoigner que hier, testemunhou que ele, mwana ya David. filho de David.
Ange aye. O anjo veio. Témoignage à Mibale. O segundo testemunho. Pour exhorter Joseph. Exortando José. Mwana wana. Este filho. Komitungisate. Não se preocupe. Eza mobali moko te azwi Marie. Não há nenhum homem que entrou a Maria. Akomi na zemi. E ele engravidou-se pelo poder do Espírito Santo. Parce que mwana wana. Porque este filho azongeli ange alobaki. Voltou daquilo que o anjo Zambé tinha dito. akopesa ye trône ya David. Deus lhe dará o trono de David. C'est qu'avant Yesu azala mokonzi. Isto é, antes de Jesus ser Donc rei, vérifier généalogie na ye. verificando a sua genealogia, Donc vérifier kobotama na ye. verificamos o seu nascimento. Maria akoma na zemi. Maria engravidou-se, Mais azalaka na Bethléem te. mas não estava em Belém. Recensement. O censo Ezongisa ye na lhe Bethléem. fez voltar em Parce que Belém, Bethléem mboka ya David. porque Belém é a cidade de David. Pe mukolo botami. E no dia que ele nasceu, Likolo elobi o boye. seu testemunho Luc dizendo, chapitre 2 verset 11. Lucas capítulo 2, versículo 11. Likolo elobani. O que é que o seu disse? Po eza na bato ebele likolo elobi. Porque muita gente diz que soki o seu tozwi disse. écriture. Se tomamos a Tobandi escritura banda obotama. e desde que nasceu, ekokani te na likolo ezoloba. On rejette cette e révélation. vamos rejeitar esta revelação. Allons-y, Luc 2 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il Pois vous na est cidade de né- David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Lit na ngai ezalaka moto ate ya révélation oyo eza na écriture te. On refuse ça. A minha luta é que alguém prega a revelação que não se encontra na Escritura. Wana moni Rejeitamos. raisonnement humain. Isso é um pensamento humano. Ata ange. Mesmo um anjo, Eloko azotémoigner. a coisa pela qual Ezali testemunha eloko ekomama. é a coisa que foi escrita Avant Matthieu koma. antes de Mateus escrever. Michel aloba. Miqueias tinha Isaías dito, aloba. Isaías tinha dito também. Voilà l'ordre du testament. Isto é a ordem do testamento. C'est-à-dire que royaume. Isto é o Oh rei Yesu azotinda bateya. pela qual Jesus manda pregar. Eza royaume ya David parce que É o rei de David porque et les écritures até a escritura et les e témoignages os testemunhos confirment qu'il est le fils de David. confirma que é o filho de David. Naza contre bato bakomi lelo ba ministre. Eu sou contra todos que se tornaram O ministros, ministre ami te ya kate. porque um ministro não se prega a si Moi je mesmo. suis contre les gens qui sont fanatiques des Eu hommes. sou contra todos são fãs dos homens. Muto abotami na mai pe na makila on peut pas être fanatique. Alguém On doit nascido être de fanatique de la sangue e parole, água. parce que la É por parole ser est fã, éternelle. porque a palavra é eterna. On soutient de grâce. E sustentamos a graça. C'est-à-dire que le ministre Isto é o ministro. ne se prêche pas, Não se prega a si mesmo, mais il prêche Jésus qui est le roi. mas prega Dans cet Jesus évangile. que é o rei neste evangelho. Mais yo côté ndenge nini, Mas como vai sans pregando qu'on respecte se procédure. não obedecer a fórmula? Naza bato musulelo yo comme ministre ndenge. A pessoa hoje, você tornou ministro como? Moto comme ça moninga ministre te. Não há ninguém que faz tornar Eu ninguém da ministro. eternidade. Isso vai da eternidade. Moto ayebi li comité, Este homem não conhece a ayebi pe escritura, doctrine te. nem conhece a doutrina. Pour écriture lobby, Porque a escritura diz: nul ne peut s'attribuer cette dignité ninguém pode se dar esta dignidade sans que pesa meliete. se nunca lhe foi dado. Yesu nzambe Jesus, Deus, akendake pa ya Jean Baptiste foi até o João Batista, azwi baptême foi ntango batizado. azobima Ao sair, nzambe aye. Deus veio dizendo: soki Yesu nzambe aleka nzela wa se Jesus, Deus passou pelo mesmo caminho, sikoyo Jean oli aza nani e quem é o João? oleka wana Vai passar por ali po tondima ordre. para aceitar a ordem. Yo oteya bokonzi nani yo moko otina bokonzi. Você, como vai pregar o reino, ainda não entraste no reino. C'est-à-dire bokonzi ya nzambe Isto é, o reino de Deus eza na procédure. tem um procedimento. Yesu nzambe Jesus, Deus, bien qu'il accomplissait le testament, apesar de cumprir o mais il testamento, ne pouvait pas sortir de David. mas não podia sair de David. Avant qu'il soit identifié d'Abraham, Antes de ser identificado de David, on de doit tout Abraão, d'abord l'identifier de David parce qu'il est question de la lignée royale. deve ser identificado por David porque é uma questão do reino. Bandeko,
Irmãos, Na linha na Sabino avec exactitude et précision. gostaria de dizer com toda certeza, Soki mobulu le côté na makambo ya Nzambe po batubele ba sauter makambo. se há confusão nas coisas de Deus, porque muitas pessoas saltaram essas coisas. Bato bakansaka doctrine ezali. As pessoas pensam que o que é a Doctrine eza doutrina? ofinga bato te. Não é insultar as pessoas. Doctrine eza kobatela lite ya ndenge te ya Doutrina batina mobimba. é guardar o ensinamento da forma que foi pregado inteiro. Pe eloko ebikisa biso eza arrangement te ke biso mo toyokani tozaka assemblée de sœurs. Eloko ebikisa biso eza lite ya ndenge te ya ma. O que vai nos salvar é a pregação da forma que foi pregada, não é a forma das pessoas. Ata Paul akende na 3e ciel. Mesmo Paulo foi até no terceiro Mais céu akende ko vérifier lite ya epai ya bato bazalaki ba apôtre avant ye. e ele foi verificando o ensinamento dos apóstolos que vieram antes dele. Mutu tanga te il faut totuna ye nana témoigner apa Nzambe na likolo, il faut que les gens comme ça ba témoigner, bandima eloko Nzamba tie na kati na yo. Amém. Se alguém prega, devemos perguntar: quem te apresentou, apesar de Deus, mas quem colocou o ensinamento dentro de ti? Il y a un moment la conférence à Jérusalem, É por isso, na conferência ba de komi Jerusalém, conclusion boy. escreveu a conclusão Les gens ba dizendo: tumo ba zo troubler bino a kuna. pessoa que cria confusão To ali, pese ba mo ordre te. que nunca demos a ordem. So moni mutu mo zo troubler ba to tuna Se qui alguém t'a donné l'ordre provoca d'enseigner. confusão, pergunta quem te deu On a a que ordem mutu de pesa ensinar. ordre te. E não tem alguém que lhe deu a ordem. Bon mutu nyo se fa na place ba zo contrôler. Porque Je vous dis à toda ta ninguém pierre. deve ter Comment lugar. l'évangile de yo? E este evangelho. Comment l'évangile yo? E este evangelho. Papa zarate. Não tem papa. Ata Pierre. Mesmo Pedro. Soit que te pas Corneille. Quando foi Na pregado retour ba Cornélio, otuna ye. no regresso vão lhe perguntar. Soit mutu na mutu ba otuna ye te. Se não tiver ninguém que Ye lhe mo perguntar, commencement. e ele mesmo Ye no mo começo, Melchisedec. e ele mesmo Mobulu. Melchisedec, haverá confusão. Bokonzi ezate. Não há reino. Bokonzi ya David eza bokonzi ya molongo. O reino de David é o reino da ordem, linhagem. Pe David alaka pressé te. E David não tem pressa. Parce que tango Salomon. Porque quando Salomão, Nazongi na makambo ya lobi. eu voltei nas coisas de Tango ontem, Salomon baza na ndako. quando Salomão estava ainda dentro de J'aime ces casa, choses. amo essas coisas. Tango David azo prononcer, azo sala rappel ya testament. Enquanto David fazia a lembrança, a recordação do testamento, Na libanda fora toza na Adonija. temos Adonias. Adonija yaza ndako te mais ali. Adonias não se encontra em casa, mas fora de casa. Anga passé, j'explique ça maintenant. Acompanhe porque eu vou explicar agora. Adonija plus Adonias mais Joab Joab plus mais Abiatar. Abiatar. Joab nani? Quem é o Joab? Chef d'état-major O ya David. chefe do Estado-Maior do exército. Armée. Do exército. Abiatar nani? Quem é o Abiatar? Sacrificateur. O sacerdote. Basangani na quelques faux frères. Juntaram com alguns falsos irmãos. Basangani po anini? Juntaram porque Adonija como roi. Adonias tornar-se rei. Mewa Mas aqui Nathan zate. não encontra-se o Natan. Salomon azate. Também não há Salomão. Bino bosangani. Mas vocês Bolo pela juntaram royaume. falando do rei. Alors que na testament mukonzeza de Salomon. Mas, na verdade, no testamento, o rei é o Salomão. Beaucoup des églises se sont réunies comme ça. E muitas igrejas Ils juntaram parlent de Jésus-Christ sans Jésus. falam de Jesus Cristo sem Jesus Cristo. Parce que bolo bela bokonzida ni somo konzaza. Como que falará do rei, mas enquanto Ce sont des associations des hommes. são a associação dos homens? Adonija. Adonias, Je vais expliquer ça. vou explicar isso. Joab, Joab Abiatar, e il y Abiatar a quelques hommes. e alguns homens, Mais Nathan mas Jonathan est dans le palais. está dentro do palácio. Salomon est Salomão dans le palais. também no palácio. Benaja. E Benaja, C'est-à-dire que là, dans le palais, isso é dentro do palácio. c'est le contraire de ce qui se fait É ici. o contrário de que se acontece fora. Mais là, on est salé à Adonija. Mas o que fez Adonias? Écriture le bien. Escritura diz. Tu vois qu'on a un jugement à Joab. Vamos estudar isso no julgamento de Joab. Adonija est ici, maman à Salomon. Adonias disse a mãe do Salomão. Batunyoso na mboka bayebi. Kana le bien. Todo mundo sabe. Évangile la biso pesa katina elo como O nosso evangelho dá a explicação o porquê de cada coisa. Batunyoso ya mboka bayebi. Toda a gente da cidade Tengande sabe fale na zalaru. que eu que deveria ser rei. Zambe teme bato. Mas Deus não, as pessoas. Sim, sim.
Os que gostam de fazer aliança para ser sustentado. Mas se Deus não conhece, não está a fazer nada. Todo mundo sabe. Eu que deveria ser. Vendo a Adonias, era mais bonito do que Salomão. Vendo o seu cabelo, ultrapassava de Salomão. Mas o rei não estava de fora, mas estava dentro. Porque quando Samuel foi, não havia nada para ele, mas à part l'élection. A eleição de Deus. Mas vendo assim, e ele escolheu outra pessoa. C'est-à-dire l'esprit d'Adonijah. Isto é o espírito de Adonias. S'opposait au testament de David. E se contradizia contra cet esprit de s'autoproclamer. Isso de autoproclamar. N'a pas commencé d'Adonijah. Não começou com Adonias. C'était à partir d'Absalom. Isto é a partir de Absalão. Fizeram o seu reino. Gostaria de dizer que todo lugar está escrito Assembleia dos Santos, não a Assembleia dos Santos. A Assembleia dos Santos é o lugar de Salomão. Quando Salomão levanta a espada, mesmo eu estou por baixo da espada. É porque a palavra ensinada está acima de toda a gente. Quando eu prego o batismo, devo verificar o meu batismo. Quando eu prego as pessoas, a santa doutrina deve começar a mim. Isto é a Assembleia dos Santos. Ce n'est pas une association de gens. A Assembleia dos Santos não é uma associação das pessoas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, vous avez isto tem Salomão, Nathan, Menalibanda, mas lá fora temos Adonias, qui fait la continuité d'Absalom, que faz a continuação de Absalão. E este reinado esse procura o apoio das pessoas. O que fizeram? Absalão fez o quê? Veio no caminho. Amo isso. Vou descer antes de ir nas L'Écriture dit, Escritura confirma. Il se mettait sur le chemin qui amenait vers David. E ele ficava no caminho que levava até David. C'est-à-dire David, isto é David, no seu reinado, tinha um caminho pela qual as pessoas se dirigiam até a ele. E ele ficava no meio do caminho. Nunca ia em outro lugar mais no caminho. Quando alguém vinha, qual é o teu problema? Eu estou doente. Eu tenho problema. Eu perdi o dinheiro. Eu tenho isso. Eu quero chegar até o rei. Não, não vai ao rei. Se eu tornar rei, eu darei solução em todas essas coisas. Isso é o caminho curto. Isso é encurtar o caminho. E l'Écriture dit, e ele começou a levar as pessoas. Ne tenez pas compte à Malobagnon, c'est bateau. Il faut voir l'esprit qui est derrière ça. Não, dá atenção em todas as palavras que saem da boca das pessoas, mas verifica o espírito que está por detrás. Basta de ver Absalão. Adonias. Il parle bien. Falam bem. Na verdade, eu que devia ser rei, eu que as pessoas foram. Pendant tout ce temps, Salomon a salé l'eau. E neste todo o tempo, Salomão nunca se autoproclamou. Quem tem o reino de Deus não esforça as coisas. Também não precisa do apoio da pessoa. Porque o apoio de Deus ultrapassa todos os apoios. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, durante todo esse tempo, il a fait les raccourcis. E ele fez o caminho curto. Ça, c'est le faux enseignement. Isso é o falso ensinamento. Il y a des églises belezes autour. E de muitas igrejas que pregam. Comme ça va te pas e não deixa as pessoas chegar até Deus. Mas apresentam um autre enseignement. O outro ensinamento. Et le monde aime les raccourcis. Vous savez ça? E as pessoas amam o atalho. As pessoas gostam de chegar na igreja.
e com umas trajes brancas e colocando azeite, eu vejo tem problema. Todas as pessoas têm problemas. Não nego a profecia, mas são profecias. As pessoas te devem. Eu também a pessoa que me deve. Eu vi na família. Quem não desperdeu? Eu não nego a profecia. Mas tem mensagem de Absalão que faz desviar as pessoas. Hoje não há paciência. As pessoas não perseveram. Deixa eu vos dizer, todo aquele que tem o reino de Deus, a promessa é para ele. O problema não é fazer a comparação com o outro, não. Sabe o Pedro? Ao sair do barco, Jesus disse: vem. Começou a andar. Começou a andar. Se Deus estava perto, podia dizer: já andei nas águas. Mas como Jesus estava um pouco afastado, devia andar e vendo e vencer para chegar até onde estava Jesus. Alguém pode sair, consegue, não segue. Você o perde. Deve andar até onde está Jesus. Se a fé acabou, normalmente o peito deveria afundar-se. Suporta-me entrar no nosso estilo. Se profeta, se ele andasse nas águas, podia segurar a Jesus. Mas nunca andou nas águas. E ele tentou e afundou para que a mão lhe sustenta. Ao tempo, eu não estou insultando, não estou a lutar, não estou a fazer isso. Se pensar que é a sua força, pegar que vai insultar, a mão vai te ajudar, porque não é Deus. Que o Senhor vos abençoe. Agora escuta. Ao falar das coisas do rei, fora temos Adonias. Vou explicar isso agora. Papa, prenons un peu ce texte s'il vous plaît. Tomamos um texto, por favor. 1er roi, chapitre 1er. Nous sommes toujours là. 1er roi, chapitre 1er. Primeiro dos Reis, capítulo 1. Je vais chercher un texte là qui va beaucoup nous aider. A busca de texto que vai nos ajudar bastante. Je ne vais pas répéter ce que j'ai prêché hier, mais j'avance. Não quero repetir aquilo que preguei ontem, mas vou avançando. Allez-y dans le verset 33. No seu versículo 33, rapidamente. 1 roi, 1er verset 33 au descend, rapidement. Et le roi leur dit: prenez avec vous le serviteur de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule. Sur quoi? Sur ma mule. Traduit. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos do vosso Senhor e fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha. Et faites-le descendre à Guion. E fazei-o descer a Gion. Notre évangile explique le mouvement. Suivez-moi s'il vous plaît. O nosso evangelho explica até o movimento. Vous y êtes? Estamos aqui. Vous y êtes? Estamos aqui. Donc Salomon, isto é, Salomão, como roi, tornou-se rei avant quitter Guion. Antes de descer em Gion. Como roi, tornou-se rei dans le secret. Em segredo. Como roi na mokilité. Tornou rei não é no mundo. O rei do mundo é Adonias. Mas Salomão tornou-se rei lá. J'aime l'explication de David. É uma explicação de David. Faites-le descendre. Faz-lhe descer. Mas on peut pas monter. Porque não pode subir se ainda não descer. Voilà pourquoi. Razão pela qual. Bien que Joseph se voyait roi. Apesar de José. Mais avant comme Amokon. Mas antes de tornar rei. Foi na cisterna. Celui qui est descendu, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Jesus não tornou-se rei no mundo,
Mas lá no céu, strictement interdit de raisonner. Isso proibido de raciocinar. Hébreux chapitre 1er. Hebreus capítulo 1. Le texte dit ceci, on dit ceci. Diz o seguinte: Le Seigneur t'a oint, o Senhor ungiu-te de l'huile, de óleo, e il t'a fait supérieur de tes collègues. E fez-te superior de teus colegas. Il t'a abaissé pour un temps. E ele te fez baixar por um tempo. Pour t'élever. Para exaltar-te. Amém. Não ouviram? Até não falei coisas duras. A orar disse o seguinte: Papa, Pai, acabei o meu trabalho. Dê-me a glória que eu tenho. Amém. Jesus nunca recebeu glória cá no mundo. Dê-me a glória que eu tenho lá. Jean 17, 3, 4. Jean 17, 2, 3, 4. J'ai achevé ton œuvre. Voilà le fils. Acabei a tua obra. Dê-me a glória que eu tenho. Porque acabei o trabalho. C'est-à-dire que Salomon, isto é o Salomão, torna-se rei dentro do palácio. S'il vous plaît, por favor. E ele subiu na mula do rei. Obrigado. E ele assentou-se no trono de David. E foi descer. E quando vai subir, a trombeta soará. Essa trombeta quando escuta, Adonias com seus filhos ouvirão o som da trombeta e vão se espalhar. Je vous dis que Jésus-Christ reviendra. Jesus voltará. Jésus-Christ est le roi des rois. Jesus Cristo é o rei le Seigneur des seigneurs. Il reviendra dans la gloire. E ele voltará na glória. Sur cette terre. Et tout genou fléchira. Todo joelho confessera. Toda língua que Jésus est roi. Que Jesus é o Senhor. Bien qu'aujourd'hui le monde ne le voit pas. Apesar de que o mundo hoje não lhe vê. Mais son royaume, mas seu rei se trouve caché dans la terre. Está escondido nos corações. Qu'est-ce qui se fait sur la terre? O que acontece na terra? Matthieu chapitre 4 rapidement. Mateus capítulo 4 rapidamente. Ça doit être verset 6-7. Vérifions ça. Non, verset 8-9. Allons-y. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Oui. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et t'adores. Voilà. E novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória deles. Disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrando-me e adorar-me. Apesar de ser rei, mas no mundo havia outro rei que reinava. Apesar de Salomão ser rei, segundo o testamento, mas fora temos Adonias. Suivez-moi s'il vous plaît. Acompanhe-me por favor. Je voudrais revenir pour expliquer les statuts, les commandements, mais j'avance tout d'abord. Para poder explicar estatutos, mas no mundo temos Adonias. Qui est Adonija? Quem é Adonias? Le roi. O rei. Autoproclamé. Autoproclamado. A sali associação na Joab. Veja sua associação com Joab. Qui est Joab? Quem é Joab? Puissance militaire. É a potência militar. C'est pas le tout. Não acabou. Mas Abiatar. Qui est Abiatar? Quem é Abiatar? La religion. É a religião. Apocalipse chapitre 17. Apocalipse capítulo 17. Versículo 1 jusqu'au 5e. Até no 5º versículo. Je vis une femme. Eu vi uma mulher assise, assentada sur une bête écarlate. Numa besta. Et cette bête, e esta besta, avait 10 cornes, tinha 10 chifres et 7 têtes. E 7 cabeças. Quand vous cherchez l'explication, vous allez voir que c'est le mariage. Isso é
casamento, a sua explicação. C'est-à-dire, Isto é, Adonias, c'est le pouvoir é o de ce poder monde deste mundo, qui doit avoir Joab à ses que côtés deve ter Joab et ao seu lado Abiatar comme la religion. e Abiatar como a religião. C'est ça la femme prostituée. Isto é a mulher prostituta. De acordo? Gostaria que nós entramos na profecia. Se quiser, andamos na revelação. Je voudrais seulement dire que Gostaria de dizer apenas que tout à ce monde est sous la domination démoniaque. tudo neste mundo está debaixo da dominação diabólica. Quand je vois les pasteurs soutenir les politiciens de ce monde, Quando eu vejo pastor sustentando presidente deste mundo, por exemplo, Moutaroumi, président de la République, alguém tornando-se Moutaroumi, presidente, premier ministre, e tornando-se primeiro-ministro, pasteur a voyagé. o pastor viajou. Je me pose la question, Eu pergunto a mim où en mesmo, sommes-nous là? onde estamos agora? Quand je vois les Quando eu pasteurs vejo o pastor devenir les députés tornando-se deputado, pour aller changer quoi? para mudar o quê? Transformando o quê? Quand je vois le reveu, Quando vejo o reverendo pastor, por exemplo, l'Assemblée de ça. eu gosto de rezar na Assembleia dos Santos. Eu gosto de rezar na Pour Assembleia Assemblée dos de Santos. ça. Porque a Assembleia dos Santos, Attends, à Jonas. mesmo tu és Jonas, se fugir, vão te jogar nas águas, nunca vai morrer. E o peixe vai te ajudar. Aqui para de ensinamento. Ninguém. Donc Jean Willy Roté a biso. João Willy pode nos explicar. Pode ser tudo que quiser. Se for fora do ensinamento, e o ensinamento vai ser pregado de ti. Pelo qual Moisés jamais virá. E eu que nunca irei no Chole não no Maurício. Isso é o reino de Deus. É o reino de Satanás. O reino de Deus. As pessoas devem vencer o pecado e ter o amor divino. Isso é o reino de Deus. O royaume de Deus é a filosofia. Eu sou contra os que pregam as coisas e não conseguem viver aquilo. O reino de Deus, pregamos e vivemos também. Vous comprenez bien ce message? Amém, 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 amém. Não é hoje foi expulso, voltando. Amanhã, de novo. Papa. Sim. Volta ainda no bar. Começa ainda a se arrepender. Porque há tipo de pecado que não pode ver no pregador. O pecado como a fornicação no pregador ainda não está arrependido. Amém. Ou bien dans l'assemblée de cette fabriquée en Angola, na Congo, ou dans l'assemblée de ces Apollo. Pour l'assemblée de ces Apollo, Macamboane Zalate. Porque na Assembleia do Santo de Paulo essas coisas nunca aconteceram. Ou seja, é a Assembleia do Santo fabricada cá em Angola ou no Congo. Eu não posso ser um irmão da Assembleia do Santo que começou no Congo. Ou aquele que começou em Angola. Eu. Na Assembleia do Santo, sim. Naman disse a Eliseu o seguinte: mesmo eu sou estrangeiro, mas aceita que eu tomasse a terra de Israel e para fazer o altar na minha terra. Le salut vient de Dieu. A salvação vem dos judeus. Eu gostaria de orar e pregar na Assembleia dos Santos de Paulo. Atropelamos algumas pessoas. A Assembleia dos Santos não. A igreja que Jesus deixou na terra é a Assembleia dos Santos. E veio antes da igreja católica que Paulo tinha dito na Assembleia dos Santos. A Assembleia que Paulo deixou é a Assembleia dos Santos. E chegou em Angola como o fundador do Assembleia dos Santos. E a Assembleia dos Santos é o ensinamento que veio, não o fundador.
Isso é embaçado. En réalité, na verdade, yokanga bien, escuta-me bem. Bokonzi ya Nzambe, o reino de Deus não são pensamentos dos homens. Os dias passados eu pregava o arrependimento. Liguei para o profeta por quê? Porque vimos. Deus não pode pregar, mandar um ensinamento ficar em mente e as pessoas não se arrependem. Ali batemos ao lado. Eu vi. Entrando numa igreja, ouvindo os problemas. Este com isto, esse aqui com outro. Mas será que são salvos? Também entraram no reino de Deus? Não. Não. Isso é uma mentira. Voltamos aqui. Podemos voltar? Escuta. Há uma associação, um ajuntamento que acontece. Temos Adonias. Temos Joab, também Abiatar. Pourquoi Adonias a religião na política sangana? Por que Adonias procura a religião e a política a juntar-se? Para poder matar Salomão. Strictement interdit de raison. Nós proibimos o pensamento raciocínio. Natan é venu. O Natan veio. Diz Batsheba. O mundo nem Adonias já está na festa. Vista a forma que Adonias festeja. É para que tu moras e o teu filho Salomão. C'est-à-dire que associação isto é este ajuntamento c'est pour tuer Salomon. É para matar Salomão. Amém. Amém. Dali para antes de matar o verdadeiro Salomão, era preciso Pilatos juntar-se com Caifás, política, juntar-se com a religião para poder sacrificar Salomão. Mais merci Seigneur. Mas obrigado, Senhor. Porque ali Salomão tornou-se rei. O reinado de Salomão não se vê aos olhos humanos, mas está dentro do palácio. Nós pregamos assim. Neste mundo tem o seu reinado, mas nós também temos o nosso reino pela qual ainda não foi manifestado, mas está dentro dos nossos corações. Est-ce que tout le monde me comprend? Será que todo mundo compreende? É por isso Jesus ao andar. Voltaremos às coisas do Apocalipse depois, porque aquilo criou uma confusão. C'est-à-dire qu'en réalité, isto é na verdade, Jesus ao andar, o reino que andou. Como Israel não recebeu o reino, procuramos uma escritura que vai nos ajudar. Matthieu chapitre 21. Mateus capítulo 21. Ça doit être verset 43. Allons-y. Pode ser no seu versículo 43. Matthieu chapitre 21 verset 43. Lisez cela. Mateus capítulo 21 versículo 43. OK, c'est ça. C'est ça. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé e será donné à une nation qui en rendra les fruits. Merci. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Mes frères et sœurs, irmãos e irmãs, et ceux qui me suivent partout dans le monde, e todos que me acompanham em todos os lugares do mundo, soyons sérieux. Sejamos sérios. Ici, c'est pas n'importe quel prophète qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aqui não é qualquer profeta que fala, é o Senhor Jesus Cristo falando o seguinte: o reino será tirado e será dado aos que dê o fruto. C'est que s'il y a le royaume de David, isto é, se há o reino de on David, doit voir le fruit de David. Devemos ver os frutos de David. Amém. Ah, Léa. Na verdade, Leia é a irmã da Assembleia dos Santos. Ao ver o filho, disse sim. Deus viu
que o meu marido vai ayebi ke amar. alingama te. Sabia que nunca foi amada. Mas o filho asala même que Jacob faz com que alinga o ye. Jacob lhe amasse. Nzambe alinga biso te. Deus nunca nos amou. Bokonzi ezaki ya biso te. O reino não nos pertencia. Mais tokoti na ngolu. Mas entramos pela graça. Leia akota na place na ye. Leia não entrou. Ezalaka ya Rachel. Pertencia a Leia Raquel. na butu akota. Mas de noite Leia Yango entrou. kokoki komituna koma na ekulusu. Pode se perguntar como na cruz. Mo elala po ani. E o solo dormiu. Elala butu po Leia akota te. Porque Leia entrasse. Amém. 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 C'est-à-dire que Leia akoti. Isto é, Leia entrou. Na butu po so mo eza. Porque se há sol, plena luz, vão nos Biso ver. tokoki te. Nós não somos Mo capazes. elali. Mas o sol dormiu. Leia akoti. Leia entrou. Place na ye te. Não era o seu Ayebi ke lugar. balinganga ye te. Sabia que nunca foi amada. Eu admiro as pessoas que dizem. Deus enviou profeta americano, norte-americano. Profeta norte-americano. Vocês não são sérios, vocês não são sérios. Nós, as nações, os animais que nunca foram contados. Desde que Esaú foi caçar, até que matou. Com esta distância, porque o homem pecador estava afastado. Mas alguém estava perto. E o animal doméstico, Jesus estava perto. Era preciso ser aceito para que nós também sejamos aceitos. Não sei se tem alguém de grupo do porque o Esaú foi abençoado também. Nunca lhe C'est par la foi et pela fé. qu'Isaac bénit Jacob et Esaú. Isaac abençoou Jacob e Esaú. Nunca fomos contados os animais selvagens, mas pela graça. Dali o Isaac admirou Jacob. Desde bem cedinho, porque sabia da distância. Jerusalém, Samaria, Judeia e até a extremidade. Amém. Este que Labão até no terceiro dia para conseguir o salário dele. Mas pela graça, hoje dia, tu seras mais aujourd'hui. Serás, mas hoje. Entrarás, mas hoje. C'est ça l'évangile. Isto é o evangelho. La grâce. Da graça. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Nós nunca fomos contados, mas fomos aceitos pela graça de Deus. Isto é nós. O reino veio até nós, mas tem que haver frutos. Testamento de Davi se repose sur le royaume. É a resposta. Et le royaume, c'est la proclamation de E l'évangile. o reino é a proclamação do evangelho. Amo isso. Je crois à ça. Eu creio. Voilà pourquoi le Seigneur dit. Razão pela qual o Senhor diz. O Senhor diz, o reino de Deus é semelhante a uma semente de cevada. Isto eu estou a fugir o caminho que está à minha espera. Quando cai na terra, é pequenino, mas quando germina, não disse que quando cai torna-se grande, não. Isso que matou. Prega hoje. Je vais être grand. É o que o seu maior. Tu. E o reino deve crescer. É como ver umas ervas. E será que é folha de rama ou deixa crescer juntos? Como o irmão disse, fiquei 24 anos, não tornei-me ministro. É problema de 24 anos ou problema do fruto? Em ti não há fruto. Como hoje falava o Dr. Maurício, havia um irmão lá que cuida nunca pregou, nunca fez moderação, não sei se hoje
prophète. Yannick Dan. T'es un fil là qui est Yannick. Qui est Yannick? Ah, tu es à la Gabon. Près Gabon, comme ton nom c'est Gabon. Bah, tu as pas de batindel. Où je dois si. Et au prégadon. Bah, donc, imposition de mes frères, on est salama la menace. Imposition de prophète, le chaprégabé. N'importe la YouTube, entrando no YouTube. Yannick. Vem me pregar também. Essa aqui é o fruto não tem fruto. Não cresceu. Nunca repetiu nenhuma escritura. Je passe le temps. Oh, passe o tempo. Deixa. Deixa que a semente cresça. Amém. Yoka. Escuta. Jesus disse o reino dos céus. Quando cair na terra, é pequenino. Mas quando se manifesta, que Deus te dê inteligência para compreender. Ao crescer, crescendo, tornou-se maior. E chamando aos passarinhos. O resto do reino era ele mesmo. Porque quando entrou no corpo da Maria, simples. Mas quando começou a crescer e atirar até os pássaros, até tudo. Mas basta de ver a semente. É simples. Essas coisas que você escuta enquanto está na terra, nunca vai reconhecer o seu valor. Eu te digo nesta tarde, vai reinar com Jesus. E esses seus, você vai viajar. O preço se contar. Já preguei aqui seguindo um documentário. Quando eu pregava 7 selos, alguém foi até na lua. 28 jours, combien de millions de dollars? Pagou milhões de dólares. Eu já viajei mais do que. Plus de 7 ans. Eu vou fazer 7 anos com Jesus. O que vai fazer? O reino. Amém. Que está, hoje está o reino. Mas um dia vai. L'évangile que vous avez reçu. O evangelho que vocês receberam pode andar a pé. Porque ainda está na terra. Este grau ainda está. Mas um dia, vous croyez aussi comme cela? Subir. Oui, c'est ça que frère Paul dit. Sim, é aquilo que irmão Paulo disse. Les souffrances do temps présent ne seront jamais être comparées à la gloire à venir. Não pode ser comparada à glória por vir. Alguém pode morrer. Frère a kufi. Irmão morreu. Sœur a kufi. Irmã morreu. Mas é grau de mostarda. Cristo reviendra. Porque quando Cristo voltar, vai ressuscitando. A coisa alegre é o que? Nós. Quando Jesus virá, mesmo tornando pó, mesmo há coisas, bichos, mas como já recebi o reino de Deus, mesmo andar a pé, mesmo com dificuldades, mas no meu coração eu sei, eu verei ao Senhor, eu verei ao Senhor, eu estarei na glória, porque o reino nunca acabará cá na terra. Há muita gente foi descorajada porque não conseguia viagem de Europa. Diga ao Satanás assim: onde que eu irei ultrapassa a Europa que eu não consegui ir? Outra pessoa ficou porque não casou. Diga a Satanás: o casamento que eu espero ultrapassa o casamento do mundo. Porque o casamento do mundo não é um casamento perfeito. Pode ser 2, 3, 4 dias. Mesmo ninguém é pastor, mesmo é profeta, mesmo é doutor, nunca falta tribulação. Eu não te mandei fazer tribulações, mas eu falei que não faltam. É por isso, na doutrina do casamento, antes de casar, deve saber dar o nome nos animais. Donc, antes de casar,
Antes de casar, deve saber dar nomes de Antes de casar, c'est-à-dire qu'avant isto é antes de casar. É por isso Deus il diz: n'est pas bon que l'homme soit seul. não é bom que o homem esteja só. Deve fazer uma ajuda. E antes de ter, começa a passar. Queria saber como. Antes da mulher vir, responsabilité. a responsabilidade. Aqui nós estamos a falar de Jesus. Pois Jesus também, antes de casar, viu, diz todos. E depois viu a igreja. Mas não estou ali, estou a pregar você, tu também. Quem que ainda não sabe como dar nomes de animais quando casar, vai confundir a sua mulher com o animal. E animal que tem que bater. Se casar um animal, vai sofrer. E por Sulamita não faz acordar o amor nos animais antes que o amor. Que Deus abençoe. O rei, c'est l'espérance. é a esperança. Assim eu acredito. Se Deus nos der o reino, deve resolver também os nossos problemas. Será que aceita? Eu quero esquecer-me todos os meus sofrimentos, porque as coisas que fazem com que não entrasse são as nossas condenações. Vendredi, je vais faire un service très fort de la délivrance. Eu já falei ao doutor que na sexta-feira farei um serviço de libertação. Je vais expliquer l'obstacle du royaume dans nos pensées. Vou explicar o obstáculo do reino no nosso pensamento. Porque muita gente está aqui, mesmo pregando o reino, o reino fica aqui, não chega. Para chegar no coração, deve vencer as fortalezas dos teus pensamentos. Beaucoup de gens vivent dans le désespoir, muita gente dans le vive découragement, no descorazamento. Mesmo orando, não acredita. Beaucoup de gens vivent comme ça. Muita gente vive assim. Mais que ce qui importe, gostaria de dizer o que importa não é você, é o homem, a pessoa que te amou antes de todos. Nunca leram na Bíblia o filho que perdeu tudo, como era irmão da Assembleia dos Santos, compreendeu, devo voltar. Quando voltava, nunca viu o pai. Amém. Amém. Foi o pai que viu de longe. Com meu pensar de tatear, Deus está me vendo. Onde que eu falo não consigo. Às vezes perder a vida de oração, não consigo orar. As palavras não saem. C'est là que Dieu voit. Enquanto que Deus c'est là vê, que Dieu commence e Deus começa a obra. Onde tu pensas Deus não ouviu, viu de longe. O filho pensava, irei ao pai, vou dizer isto, mas aquilo, pai. E eu e alguém lhe abraçou. E começou a sua forma. Eu nem acabou de dizer, mata um cordeiro, traga sandálias, traga a graça está quand l'homme se voit qu'il n'y a plus le chemin, le royaume t'amène le chemin ce soir. Quand l'homme voit qu'il n'y a pas la solution, une œuvre est accomplie pour ta vie. Tu crois ce message? Mesmo andar a pé, mas o que tarde vai se manifestar. Mesmo não dá certo hoje, mas o reino de Deus dentro de mim, eu verei milagre. S'il vous plaît, levanta, nous voulons prier. Queremos orar. Prie selon ce que Dieu t'a parlé. Da forma que Deus te falou. Au nom du Seigneur Jésus. Em nome do Senhor Jesus. Prions le Seigneur. Oremos. Les chantres nous accompagnent. Os músicos vão nos acompanhar. Na língua bondela.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.